Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Como é que estás, Hugo? Estou bem, muito obrigado. E Vossa Excelência? Também cá vamos andando como Deus quer, não é verdade? Cá estamos nós de novo, ao vivo e a cores, Ao vivo e a cores, aberto para todo o mundo e filmado. e filmado. Onde podem ver as nossas rugas. Exatamente. E um gajo agora já não pode vir sem tomar banho, todo jagunço. Eu sei que pareço, estou assim meio jagunço hoje, mas Tu tomaste banho? tomei. Não parece, mas tomei. Eu tomo banho todos os dias, como tu sabes, de manhã, água fria. Mas sabes que tenho que aprofundar sobre esse estudo, que há um estudo que diz que água fria de manhã pode potenciar AVCs, porque a tua pressão arterial ainda está a regular-se e acordas com a tensão, não está nos teus valores normais, e que a água fria pode, como restringe os vasos sanguíneos, que tem havido um aumento de AVCs em malta nova que pode ser derivado a isso, aos banhos gelados. Não estragues os banhos gelados que fazem-me É. sentir tão bem. Eu, Pá, hipocondríaco pá, que sou pessoa, tenho feito na mesma, estás a repara, ver? Mas E há outra coisa, tu estás a falar de banhos gelados, que há mesmo gelados. Eu tomo banho duche frio. aquilo falava sobre duches frios e não Duche sobre frio. os banhos gelados, por acaso. Então, se duches frios faz AVC, os banhos gelados, tipo, é Pode uma dar a razia. volta, pode dar a volta, e já é bom, Ok. não sei. Mas eu tenho tomado na mesma. Vamos ver quem é que tem o AVC Vamos ver primeiro. quem. Claro que depois os comentários era tipo, claro, não é por causa da vacina de Covid, de certeza. Óbvio. Não é? Olha, sabes que eu tenho uma visão muito, espero eu, desapegada dos sucessos, porque a vida é entropia e num dia tu recebes uma boa notícia e no dia seguinte tens um AVC de Sim. malucos, não é? E Encontram-te nu, estás a ver? encontram-te nu. É uma chatice. exatamente. Todo roxo por causa do frio. Sim, depois banho gelado não é, para os homens não é... Sim, não é elogioso, não é? Não é elogioso. Não é Como elogioso. dizia o George Constanza naquele episódio em que entram pelo quarto adentro e ela olha para ele está no irrice e ele só diz: Eu estava na piscina, eu É. estava na piscina. Mas dizia-te eu que, como acho que é tudo transitório e não deves focar demasiado nos sucessos nem nos insucessos, aliás, os insucessos são uma curva de aprendizagem, mas é sempre um bocadinho. Como as pontuações da patinagem artística ou como dos mergulhos para a água, que eles tiram a pontuação mais alta e a pontuação mais baixa. Sim. Portanto, não ligues às piores críticas, também não ligues aos piores elogios. E digo-te isto porquê? Porque eu tento aplicar isso na vida, não é? Mas porque fui ver uma batalha depois da outra do Paul Thomas Anderson, que é um filmaço, eu adorei o filme, são 2 horas e 40 que passam assim, tipo, não dás por elas. Pá, e saí do filme com aquela impressão fixe quando se veio ao cinema, que é tu sais do filme e o filme ainda está contigo e parece que o que é real é o filme e não o multiplex onde tu estás a cheirar a pipoca, não é? Tens aquela... quando o filme é realmente poderoso, fica contigo às vezes durante minutos ou até dias. Mas fui à casa de banho. Fui à casa de banho mijar e estavam 2 gajos lado a lado, a mijar um ao lado do outro. Por acaso eles tinham entrado ao mesmo tempo que eu no cinema, portanto eu percebi logo que eles tinham ido ver o mesmo filme. E estavam os dois. Mas eram amigos? Eram amigos. Estavam a mijar. Portanto, já a circunstância era um bocado mundana, não é? Sim. E de uma forma super displicente a dizer mal do filme. Tipo, epá, aquilo não faz sentido nenhum. E aquilo, e riam-se. Pá, eu pensei. Mas de uma forma mesmo displicente, estás a ver? Ou seja, para eles aquilo nem era importante, não é? Estavam ali a dizer isso como se tivessem visto um gajo no trânsito a fazer uma estupidez. Eu estava a pensar, um filmaço. Custou 100 milhões de dólares. Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro, Sean Penn, Paul Thomas Anderson. Um guião incrível, tudo incrível. E, no entanto, há sempre gente que não vai gostar. Ou seja, tu podes... até o Cristiano Ronaldo, não é? Ou pode ser o Picasso, ou pode ser quem quer que seja. Há sempre alguém que não só não vai gostar, mas que vai fazê-lo com uma displicência tremenda, sem pensar alguma vez no trabalho que aquilo deu, nas pessoas que empregou, em tudo isso, não é? As horas e horas gastas naquilo. E então acho que é uma excelente lição de humildade e também de tu aprenderes a lidar com a crítica e com os outros, que é, há sempre alguém que vai-te sacudir como se tu fosses uma pulguinha. Já não sei quem é que dizia que se tu fores a um vídeo de uma música do Mozart, né? Pois é. Que ele compôs com não sei quantos anos, ou era do Beethoven, já não sei quem é Acho que era o Anthony Jeselnik, não é? Jeselnik, como é que ele chama? Anthony Jeselnik, sim, não sei se era Acho que ele era, que dizia, que ele mas dizia. ele dizia, se fores aí, vais ver comentários a dizer, anda merda. Sim. Acho que ele dizia que era tipo, era a nona sinfonia do Beethoven, tinha tipo 100 mil likes e depois tinha tipo 5 mil dislikes. Dislike, sim. Ou pessoas que é tipo, não gosto, Beethoven é merda. Estás a ver? Exatamente.
Mas é uma boa E lição. que é não fazeres esse exercício da subjetividade, não é? Tipo, ok, tu não gostaste, eu consigo perceber a qualidade e o trabalho e o empenho em muita Claro. coisa que eu não gosto Claro, nada claro. e que não quero ver, que acho uma seca, que Claro. acho, sei lá. Mas consigo perceber que aquilo tem muito trabalho envolvido e que tem qualidade e que foi preciso muita capacidade de trabalho, imaginação e criatividade para chegar ali. Ou seja, há uma diferença entre o teu gosto pessoal, não é? Até o teu ânimo quando vês uma coisa, porque podes estar um dia em que ouves aquela música e não gostas e depois daqui a 5 anos gostares, e não confundir isso com uma avaliação objetiva do trabalho. É o que estás a dizer, não é? Tu podes ver um filme e aquilo não te dizer nada, mas reconheceres que há ali uma capacidade artística e um talento, não é? Sim, irrita-me mais, às vezes, coisas que eu até gosto, ver a falta de brio Yeah. que há ali, que foi feita às 3 pancadas, porque falta de respeito pelo público. É tipo, nem notam, são burros. Exatamente, São exatamente, burros que se fodam. exatamente. A gente faz isto igual, como fez aqui. Tipo, irrita-me mais isso, apesar de ser uma, depois, se calhar, consumo aquilo com maior gosto, porque me diz mais, é mais entretenimento ou o que seja, mas ver essa falta de brio quando tinham todos os meios para não ter aquela falha ou aquilo, isso irrita-me mais do que ver uma coisa que não tem falhas, simplesmente não é para mim. Agora, já não ia ao cinema há algum tempo, talvez mais de 3 meses, sim, provavelmente mais. E é de facto uma experiência diferente. Ou seja, eu dou graças de hoje em dia termos os filmes todos em casa e podes ver na televisão e no telemóvel, é muito fixe, vais nunca mais veres uma série, mas a experiência de tu veres o filme num grande ecrã, numa sala, em primeiro lugar, pelo ecrã, em segundo lugar, porque estás a fazer aquilo. Não estás em casa, não vais fazer maçãs, não estás a olhar para o telefone, espera-se, não é? Sim, espera-se. E Sempre é portanto verdade. estás completamente imerso naquela experiência que alguém dizia que é algo único, nós esquecemos disso, mas é algo único, é muito recente, que é tu estás de tal maneira imbuído na experiência que tu podes ver, é a única situação em que tu podes ver as emoções de alguém, as pessoas nas mais diversas situações, a chorar, a rir, a ter sexo, de violência, e podes vê-las sem o sentimento. Pensei que estavas a falar do público. Tipo, a chorar, a rir, a ter Não, sexo. Que tipo de cinema tinhas ido, mas... Tudo isso já aconteceu em cinemas, Sim, mas sim, já, sim. não, estou a dizer, tu podes ver no ecrã tudo isso e sem a autoconsciência de que alguém está a ver-te de volta, não é? Ou seja, isso é uma experiência incrível. Tu não podes fazer isso na vida, não é? Sim. Não vais entrar num quarto que alguém está a ter sexo, ou que se alguém está a chorar e essa pessoa sabe que tu estás a vê-la, é diferente. E então eu acho que todos estes fatores fazem a ida ao cinema de facto algo incrível. E é uma pena porque estava a ver, já fecharam mais não sei quantas salas de cinema em Portugal e acho que em todo o mundo. Não sei se vão desaparecer totalmente. Ainda há pouco tempo estavam a contar de uma sala em Barcelona em que eles a reconverteram. Pá, e hoje em dia é de sócios, então se tu podes comprar, imagina, pagas uma cota, mas podes ver não sei quantos filmes por ano e podes ir ver filmes antigos, o Back to the Future, tudo isso. Se calhar passa mais por isso, por uma coisa mais de culto, Sim. mas é de facto uma experiência diferente. As duas coisas complementam-se, não tens que optar por uma, mas é diferente, é outra cena. Não sei se concordas. Sim, eu já não vou há muito, muito tempo, mesmo. Há mais de um ano, talvez há 2. E quando vou também gosto. E muitas vezes digo até, olha, vou sozinho, para a semana vou ver um filme, vou ao cinema sozinho. E raramente o fiz para 2 ou 3 vezes. Mas só o facto de sair de casa e ires a um sítio, o teu comprometimento, até com o filme, os teus sentidos ficam alerta de outra forma do que tu estares em casa, saber que podes pausar a qualquer momento, que Vais para o telefone, vais para o telefone. Pronto, o teu comprometimento com a cena, acho que aprecias muito mais. Não é? Qualquer filme que tu vejas em casa, se calhar até o contrário, até exponencia a qualidade, mas também o defeito. Imagina, vês um filme de seca em casa, vê-lo no cinema é mais secante ou é menos secante? Não sei. Sei que um filme bom visto no cinema é melhor. Sim, eu ainda bem que fui ver este filme ao cinema. Era um filme que teria apreciado ver na minha televisão, mas a experiência foi inquestionavelmente melhor vê-lo num grande ecrã. Mas também tens que ter a sorte de sair de casa, não tens que andar muito de carro ou de transportes, não apanhares trânsito, não apanhares um atrasado mental no trânsito, conseguiste estacionar bem, de não apanhares um gajo a comer pipocas ao teu lado ou a falar ao telemóvel. Tens que ter isso tudo para também não te estragar a experiência, para valer a pena. A vida é um risco, Guilherme. As coisas que dão maior recompensa são aquelas em que às vezes dá mais trabalho. É verdade, é verdade. Olha, fui ao Pingo Doce no outro dia fazer as compras da semana e
o Pingo Doce tem uma iniciativa que quando tu fazes uma compra, eles dão-te umas fichinhas para tu colocares em duas caixas com uma ranhura de 2 causas beneméritas que eles põem à tua disposição e tu escolhes. E a que tiver mais fichas ganha. Eu quero dizer Isso que... é um bocado de competição entre coitadinhos. Não é? Eu queria dizer que a ideia é ótima, mas eu quando vou às compras, eu quero ir rápido, quero fazer as minhas compras, quero comprar os meus iogurtes, a minha frutinha. Eu não quero estar perante um dilema ético que me vai deixar ansioso e a sentir-me culpado. Porque eu de repente deparei-me com 2 possibilidades. Ou dava aquilo para a ajuda de berço, portanto crianças, bebés que não têm comida e que precisam de uma série de coisas, ou para comprar uma grua que possibilitava a mobilidade de pessoas com deficiências motoras. Ok. E eu acabei por escolher, obviamente, escolhi Fez-te a ajuda de berço. escolhi a ajuda de berço. Acho que também é tipo aqueles combates que são um bocado desequilibrados. Não é? Aliás, dá para ver o tamanho... Estava muito no início, não dava. Estava muito no início. Porque isso também, se não der para ver, é melhor. Sim, mas dá para ver. Não, dá para ver. Pois. Ou seja, a mim não dava para ver porque devia ser os primeiros dias, então estava muito parecido. E eu acho a iniciativa ótima, mas não tinham que fazer disto uma espécie de circo romano, estás a ver? Sim. Quem é que sobrevive? O cristão ou... Yeah. Mas por um lado, e o que é que eles dão? Epá, já não me lembro, mas acho melhor isso do que pedirem-te dinheiro. Tu, no fim, queres ajudar esta causa? Com quanto? Quer arredondar para ajudar esta causa? Okay. É tipo, eu é que vou arredondar, não é o chefe do Pingo Doce, Sim. que ganha não sei quantos milhões e tem os empregados a ganhar quase todos o ordenado mínimo. Eu é que vou arredondar, quer dizer. Não, é como a cena do banco alimentar. Eu é que tenho. Porquê que não é o senhor do Pingo Doce? Que são ricos. Sim. Porquê é que não são eles? Mas neste caso acho que é uma associação deles que... Eles têm uma associação, acho eu, já não me lembro, mas acho que faz isto. Portanto, não é o teu dinheiro diretamente. Não é? E fazem, é como a gorjeta, não é? Porque há alguns sítios que tem lá, quer ajudar a causa, quando tu vais pagar. Ok, para tu não dizeres... Eles no Pingo Doce normalmente quero levar estes bolos que estão em promoção, ou quero levar estas pastilhas. Sim, e faz-te sentir... A lotaria, também vendem lotaria lá, quero levar esta lotaria. Não é o caso. Por fim, antes de entrarmos nos temas mais sérios da semana, queria-te contar que tive o meu maior desafio com mobiliário esta semana. Montei um beliche inteiro. Nice. Nunca tinha montado um móvel tão grande. Sei que para um homem que fez as próprias obras em casa, isto é xixi. Sim, não é? Agora posso-me vangloriar disso. Há uns meses seria um feito. Eu não montei aquilo de seguida, porque o meu filho estava fora, então tinha o quarto livre e montei. Mas ainda me demorou umas horas, aquilo tinha imensos parafusos. E ainda me deu algum trabalho. E 2 coisas curiosas. Uma era que acabei o beliche e olhei e disse, olha, eles mandaram uma caixa a mais. Tipo, já estava tudo contente. Uma caixa a mais, até comentei. Parafusos a mais, não mandaram uma caixa com tábuas e não sei o quê, uma caixa a mais. E olha, agora deve estar alguém, coitados, estão lá que sem coisa. Depois disseram, não, isso são as gavetas que ainda faltam voltar. E eu, foda-se. Portanto, o sentimento de conquista desvaneceu e lá tive que montar mais 2 gavetões para a parte de baixo do beliche. É uma peça, não é? Beliche, ainda por cima para crianças pequenas, que se chegares ao fim e sobraram-te 10 parafusos, pode ser perigoso. Tanto para o de cima como para o de baixo. Várias vezes fui ver o tutorial, ler as instruções. Não sei. Hoje em dia, felizmente, também tens uma série de coisas que te ajudam. Não tiveste uma vistoria porque isso lá está, uma peça... Então há uns parafusos que têm razão, mas não há lá onde existe. Uns parafusos que estão um bocado saídos para baixo. Às vezes nunca entra bem. Sim. Mas... E que se a pessoa de baixo estica a cabeça, mas também tem que bater com a cabeça na quina primeiro. Portanto, primeiro bate na quina. Mas não tiveste a tua mulher a fazer a inspeção de segurança? Tens certeza que isto está bem? Óbvio que sim. Mas olha, deixou o meu puto muito feliz quando ele veio da casa da avó. Pá, ficou tipo a alegria dele de subir lá. É uma cena engraçada, não é? Não é? Os beliches eu também tive com o meu irmão e lembro-me de... Era uma cena, sempre quis ter um beliche. Sim, eu sempre quis e não me deram. Portanto, estou a viver através do meu filho. A alegria. Foi mesmo fixe vê-lo, mas... eu passei a semana toda a trabalhar, a escrever... E, de facto,
a ideia de tu fazeres trabalho manual, obviamente quando digo trabalho manual aqui, estou a dizer com o luxo de não ir todos os dias para as obras às 7 da manhã. Mas tu teres uma componente da tua vida que não seja apenas o abstrato das palavras e não sei o quê, pá, é muito fixe. Dá-te uma sensação de bem-estar. Deu luta, houve ali momentos em que era tipo, foda-se, onde é que está o caralho deste, onde é que vai este parafuso, não é? Sim. Mas essa luta com a madeira e com a chave de fendas também te faz bem. É uma meditação. Naquele tempo em que tu estás a fazer aquilo, tu não estás a pensar em mais nada. Abstrais-te completamente, é mindfulness, não é? Por isso é que aquelas cenas, pá, de preencher, ou sei lá, montares legos, ou fazeres um puzzle, não é tanto o esforço físico, mas estás ali focado naquela tarefa. E eu fico meio com OCD, depois enquanto não acabo, não consigo fazer mais nada. Eu quando vou fazer puzzles com o meu filho, o gajo a determinada altura caga e fica eu a fazer aquilo e a minha mulher disse-me, olha, isso era para fazeres com ele. E eu, não acabei. Puzzles é um perigo para mim. Entro em modo autista. Eu entro em modo autista e fico ali horas, às vezes para pôr uma peça já. Assim, ali, já me dói as costas. Já me dói autista, por falar em minorias, ouvi dizer que tu andaste a beber cervejas com ciganos. Andei, verdade. Queres contar esse episódio? Verdade. Foi em... Onde é que foi? Foi em Tomar, no sítio onde estávamos a ficar. Eu fiquei lá à tarde, enquanto eles estavam na sala a montar. E estava lá o senhor do bar, que era não sei se era o dono do espaço, ou se era o coisa, aquilo tinha um bar dentro lá da quinta. E depois havia muitos ciganos que trabalhavam lá na apanha da azeitona e faziam lá coisas pela quinta. E depois juntaram-se. Estavam a trabalhar, não estavam a traficar droga? Estavam a trabalhar, diziam, se cá estavam a esconder droga dentro das azeitonas, não é? E depois juntaram-se lá e tivemos a beber cervejas e a falar. E foi... É engraçado, porque não me lembro da última vez que eu tive uma hora, aí se calhar ali, à conversa com ciganos. Há muito tempo, desde que era puto e que tinha colegas ciganos, que não acontecia. E falou-se do coisa, porque eu estava lá uns gajos depois a gozar, anda a convencê-los a votar no Chega e não sei o quê. E eles estavam a dizer, tipo, isso, eles dizer, eu até concordo com algumas coisas que o Chega diz, mas ele é racista e depois chegando todos no mesmo saco. E tipo, eu trabalho. Ele dizia, eu podia não descontar. Podia não descontar. Eu sei lá como é que vai ser a minha reforma. Eu desconto todos os meses 200, 300 euros para a Segurança Social. Podia não descontar. E há muitos... E ele dizia, há muitos ciganos que não querem trabalhar e não trabalham. É verdade isso. Mas há muitos que querem trabalhar e que não nos dão trabalho. Ele falava, quando tinha tentado trabalhar em empresas, que a entrevista por telefone correu bem, mal chegou lá, viu na cara deles, estás a ver? E ele dizia, olha, eu nem sou muito escuro, parece só um gajo assim moreno e não sei o quê. E o gajo era bem falante e bem simpático. E é engraçado veres esse lado, tipo, mesmo que mete tudo no mesmo saco, mesmo que tu queiras admitir que é uma maioria grande, que não quer fazer nada ou que vive à custa do Estado, mesmo que partas dessa premissa, se tu conheces um que faz parte da minoria e que está ali a levar com todo o estigma sem ter culpa nenhuma, tens que repensar um bocadinho a cena, não é? Tipo, se calhar a sociedade também não é justa para eles, não é? Portanto, está aqui, que nós já falámos aqui várias vezes, que é um daqueles casos em que há culpa de ambos os lados, não é? Há uma cultura que se calhar não se quer muito integrar, mas há uma sociedade que não os quer também integrar e que os discrimina. Mas foi divertido, bebemos muita cerveja, eles pagaram-me rodadas, depois também paguei. Eles sabiam que tu eras comediante? Calhou depois em conversa, porque o dono estava a dizer que ia fazer um espetáculo, mas não conhecia o teu trabalho. Não me pareceu, pelo menos. E estavam a gozar uns com os outros. O gajo fazia piada com os ciganos, lá o coisa, o gajo fazia, e os da tua raça também, só fazia merda. Os pedófilos, olha, são sempre da tua raça, não sei o que mais. E gozavam uns com os outros, e eu tinha deixado, quem é aquela carteira ali? Eu é minha, deixas ali a carteira com os ciganos todos aqui, não sei o quê. E foi uma conversa cheia de piadas com estereótipos, saudável, e que ninguém se ofendeu. Sim. A não ser quando eles depois disseram, tipo, entroncamento é que é só para talhada agora. E pronto, não havia preconceito contra isso. E esta semana também foi uma semana, já que vamos tocar nestes temas, vamos por aí adiante agora, ligar o quebra-gelo ou o Caterpillar, que tu, segundo o que eu percebi, pensaste, articulaste e publicaste a tua opinião sobre a burca. É verdade. Então, para as pessoas que não leram, queres sintetizar, ou sintetizar não, ou alongar? Sim, não sei, era um exercício até que eu fiz para perceber a minha opinião, e eu começava o texto por isso, que era, não tenho uma opinião certa sobre a lei da proibição.
tenho uma opinião sobre que usar a burca é um lembrete da opressão que as mulheres sofrem e sofreram no Islão, não é? Sendo que é uma percentagem pequena de umas fações mais radicais e conservadoras do Islão que obrigam as mulheres a usar a burca, porque é uma percentagem nem 0,2%, eu tive a ver mais ou menos isso, por exemplo, na Áustria, a quantidade de mulheres muçulmanas, que foi um dos países onde a lei entrou em vigor, da proibição da burca, eram 150 mulheres que se estimavam, acho que era 0,2, 0,4 das mulheres muçulmanas que vivem lá, portanto é uma coisa muito residual dentro do Islão. Eu nunca vi nenhuma mulher de burca, ou de niqab, que são os dois. O niqab é o que fica só os olhos de fora, a burca é o que tem a rede em frente dos olhos. Não vi nenhuma em Portugal, nunca. Já vi em Espanha, em Londres, bastantes. Nunca, em Portugal nunca vi, portanto é uma não questão, não é? Quase. E era sobre isso, sobre a proibição, sobre se a proibição é a melhor forma ou cria mais exclusão, porque essas mulheres não se vão libertar, não é? O marido não se vai, olha, agora, se elas realmente são obrigadas a usar, o marido não vai dizer, olha, agora é proibido aqui em Portugal, portanto vá, sai de casa com a mini e sai à vontade. Vai à Zara Sim, comprar roupa nova. Sim. Não, vão ficar em casa. Vão ficar em casa mais excluídas e mais isoladas. E acho que é preciso pensar nesses ângulos todos. E no ângulo principal, que é qual é que é o intuito da lei? É proteger essas mulheres? Acho que Esta lei, neste caso, sim, em Portugal. o argumento da segurança é uma estupidez. Acho que não faz sentido nenhum, porque não podes andar de cara tapada, mas quando alguém vai assaltar um banco, tapa a cara. Não, ninguém está, olha, já que estou de burca, vou assaltar aqui este banco. Acho que não faz sentido nenhum. Principalmente numa altura em que se discute nas CCTVs. É que depois as mesmas pessoas que são contra o Estado, não é? 1984, o Estado, o grande irmão que vê tudo, são depois os que querem CCTV em todo o lado e que ninguém anda de cara tapada. Acho que é um bocado engraçado esse paradoxo. Mas eu acho que a questão da segurança é uma estupidez. Eu percebo o lado da integração. Se for pelo lado da integração, percebo melhor. Tipo, olha, isto cria aqui uma divisão muito grande na sociedade, porque as pessoas veem uma pessoa de burca, eu fazia o paralelismo com o cão da Saime, que ninguém vai dar uma festinha, ninguém vai pedir indicações a uma senhora de burca, ninguém vai meter conversa, falar com ela, estás a ver? Ou se ela vier-te pedir, ela própria nem não vai interagir com outros membros da sociedade. E só que isso é muito difícil de legislar porque entra no campo da liberdade religiosa. Se tu proíbes só... Eu não percebi bem, por acaso acho que me precipitei um pouco, não fui ler a lei, até porque é uma lei escrita pelo Chega e não tenho muita paciência para composições de primeira classe. Mas acho que não era só sobre a burca, não é? Ou seja, metiam lá outras coisas no meio, que era porque a burca, aliás, foi o que eles falaram só, era sobre a burca. Porque o que eu dizia, ou proíbes, não se pode andar de cara tapada na via pública, por uma questão de segurança, e é igual para todos, e a burca cai nesse âmbito, e é a vida, ou então como é que tu fazes essa legislação? Aliás, uma das questões pode ser, que não interessa aqui tanto aqui, que é a questão do Tribunal Constitucional, porque tu não podes legislar para um grupo em particular e que, portanto, como tu estás a dizer, ou era para toda a gente, ou então... Mas para mim a questão tem... Nós já falámos aqui longamente sobre o Islão em muitas circunstâncias, que a par de outras religiões, mas se é verdade que houve uma reforma no cristianismo e até no catolicismo, que não deixa de ter preceitos completamente obsoletos e danosos, basta ver a questão do preservativo durante os últimos anos e o flagelo que foi da SIDA em África. E hoje ainda imensos católicos continuam a ter uma versão super conservadora das escrituras, não é? Ou seja, se tu fores analisar as escrituras, o Velho Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento ou o Corão, não sei, não posso fazer uma competição, era como fazer uma competição entre o Hitler e o Stalin, mas ambas têm coisas terríveis, escravatura, apedrejamento, a depreciação da mulher, uma série de coisas. A verdade é que no espectro que é hoje em dia o Islão, tens muçulmanos progressistas, obviamente, mas também tens outros super conservadores, vais até ao Afeganistão, ao Talibã, e tens outros que não sendo terroristas, não lhes será, não sei dizer aqui os números, o Pew Research Institute fez uma pesquisa sobre isso. Mas para quem se calhar não condenariam a jihad no sentido da guerra santa, não a guerra espiritual como aparece no Corão. Portanto, quando há um manancial de más ideias, como normalmente são as religiões, elas
são concretizadas pelos homens que as perfilham. Isso é inquestionável. E o Islã é um exemplo disso. Não é? Basta ver a forma como são tratadas as mulheres em muitos países islâmicos. Não é o caso em Portugal, ou seja, aquilo que tu disseste. Esta legislação não tem a ver com a defesa das mulheres, não tem a ver com o perigo do terrorismo, não tem a ver com a ascensão da lei islâmica da Sharia em Portugal, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com um golpe de publicidade, porque se de facto o Chega tivesse preocupado com as mulheres, eu, por exemplo, diria... com a liberdade das mulheres e com a afirmação das mulheres, porque é que não se legisla sobre as religiões evangélicas, que muitas delas são apoiantes do Chega, em que a mulher é tida como a dona de casa, que só se pode vestir de certa maneira, que só pode comprar roupa nas lojas evangélicas, só pode ouvir música evangélica, que só pode dar-se com evangélicos. Também é uma forma de opressão. Claro. E não vi o Chega fazer isso. Mas o Chega, por exemplo, vou dar um exemplo, que quando foi proposto na Assembleia da República que algumas raparigas vindas do Afegão, ou seja, fugidas dos Talibã, fossem estudar no ensino superior português, o Chega não apoiou essa iniciativa. Portanto, se estivesse realmente preocupado com a opressão das mulheres, da mesma maneira que não está preocupado com a questão da violência doméstica, nunca vi eu falo imenso da violência e da criminalidade. Acho que já puseram algumas propostas, tipo aumentar as penas, mas é sempre aquela proposta meio populista, porque o problema não é as penas, o problema é que não há condenações suficientes, não é as penas serem leves. E tem que haver proteção da mulher, tem que haver, normalmente da mulher. A violência doméstica não é só da mulher. Mas... Sim, e querem tirar dinheiro às instituições e PSS, não é? Que andam todos a mamar do Estado, muitas delas que dão apoio a essas mulheres que têm que fugir de casa. Portanto, tem a ver com esta sensação criada, mais uma vez, de uma invasão islâmica. Sim. Sabes quantos... eu no outro dia vi num comentário Há muito pouco. A imigração muçulmana em Portugal acho que representa... Já te vou dizer os nomes. Então. Mas a ideia não é essa. A ideia é, no outro dia vi uma senhora que dizia em Lisboa já são 400 mil, ou seja, são praticamente a população de Lisboa. As pessoas nem sabem diferenciar um sikh de um muçulmano. Vem um gajo de turbante e dizem que é muçulmano. Neste momento há cerca de 1 milhão e 500 mil, segundo a AIMA, imigrantes em Portugal. De países muçulmanos, que são o Bangladesh e o Paquistão, portanto vamos assumir que todos são. Do Bangladesh tens 55 mil e do Paquistão tens 41 mil, portanto não chegam a 100 mil. Os da Índia que estão cá são maioritariamente hindus. Poderá haver um ou outro muçulmano, mas são maioritariamente hindus. Do Nepal não são muçulmanos. E de outros países. Tens alguns países africanos também, alguns muçulmanos, mas é residual. Super residual, será da Guiné pronto. Portanto, são 100 mil pessoas num universo de 1 milhão e 500 mil. Imagino que muitos estarão em Lisboa, outros estarão espelhados. E desses 100 mil, imagino que nem todos sejam fanáticos religiosos do Islão. Se calhar alguns são seculares, ou alguns que rezam, mas serão como os católicos. Sim, serão praticantes até certo ponto. Um é para desmontar esta suposta ameaça. O que é que ele quer? Quer cavar trincheiras e criar a discórdia e criar tempo de antena. É exatamente aquilo que nós falamos aqui num programa fechado que o Moedas fez em relação às violações. Que é, houve um aumento de 60% de violações no Martim Moniz. As pessoas estão automaticamente assustadas. Como a cena da burca, tipo, elas andam aí todas tapadas e não sei o quê. Na verdade, os 60% não era no Martim Moniz, era na primeira esquadra de Lisboa, como é que se chama, que é toda a zona da Baixa. E, além de não ser no Martim Moniz, os 60% era um valor absoluto pequeno, não é? Sim, era... Passou de 2 para 3. Passou de 9 para 15. É. E no ano antes dos 9 já tinha estado da mesma maneira que... Quando como é que ele se chama? O Passos Coelho vem agora fazer, não sei se viste, dizer que os portugueses não se querem sentir estrangeiros no seu próprio país, e a criminalidade e a sensação, a criminalidade violenta era maior durante o governo do Passos Coelho do que agora. E uma pessoa que disse aos portugueses para irem para o estrangeiro. Sim, para não serem piegas. Para não serem piegas e como quem ouve, os nossos créditos do início. E então é apenas isto, não são leis e não são discursos para lidar com problemas reais, mas são para criar uma divisão e criar tempo de antena que não existe. Porque depois, e já termino, desculpa, tu mandaste-me um vídeo, não sei se já não lembro se era um TikTok ou Instagram, do Ventura, acho que foste tu que mandaste a dizer
E os muçulmanos que estão contra esta lei Anda a receber mensagens de muçulmanos a dizer que se vão embora. Que se vão embora, então vão-se todos embora, vão-se embora. Eu aposto que ele não recebeu mensagem de nenhum muçulmano. Nenhum. Portanto, o Ventura é o típico gajo que lança os foguetes, faz as festas e apanha as canas. Como eu disse aqui uma vez, é o gajo que no Trainspotting vai ao andar de cima, atira uma caneca cá para baixo, corta um gajo todo, vem cá abaixo e diz: quem é que fez isto? Não sai daqui ninguém, senão anda tudo à porrada. Ele cria as situações. O único argumento que eu até perceberia nisto é: olha, nós não queremos, como obviamente que o uso da burca está associado a uma facção muito mais radical do Islão. E à opressão da mulher. E à opressão da mulher. Também, porque depois eu falava disso, quem me vem dizer, mas as mulheres usam o que querem. Tipo, é estar... Malta que está sempre a falar do gaslighting e do consentimento. Depois não conseguir admitir ali que não é consentimento, que ela não usa aquilo porque quer, usa porque foi... Mesmo que ela ache que quer, porque foi indoctrinada e lavaram-lhe o cérebro durante anos, e não conseguirem admitir só com medo de serem chamados islamofóbicos, também acho isso ridículo. Mas a única coisa que isto poderia servir é, digo eu, na altura que um casal desses decide emigrar e dá, olha, Portugal não deixam usar a burca, portanto eu não vou para lá, vou para outro sítio. Claro. E com essa lei consegue estar a afastar ou a prevenir que venham pessoas com essas ideias mais radicais do Islão para cá. Pode ser. E se calhar o argumento até mais válido, que é tipo, olha, nós não queremos uma imigração de malta mais radical, religiosa, que vem para cá com ideias que não se coadunam com a nossa sociedade e, portanto, ao opormos esta lei, eles vão escolher outros países. E estamos a evitar ter esses muçulmanos mais radicais aqui. Eu, se calhar, dizia, ok, percebo esse argumento, porque realmente acho que ninguém quer, e quem diz o contrário acho que está a mentir, ninguém quer ver mulheres de burca na rua. Não. Pronto. Ninguém quer, ninguém gosta, aquilo é um lembrete dessa opressão. Tens um problema, como o discurso está polarizado hoje, que é muito difícil tu conseguires ter uma conversa em que criticas uma série de preceitos do Islão, sabendo que há pessoas que praticam o Islão que não são a favor desses preceitos ou que não os praticam. Sim, a maioria, provavelmente. E ao mesmo tempo que dizes que olha, eu critico estes preceitos, a divisão de... Já falámos aqui também várias vezes, a divisão entre homens e mulheres, a opressão da mulher, uma série de questões. A ideia do infiel, do outro. Não é por acaso que a palavra inferno e castigo aparece centenas de vezes no Corão. Portanto, essa ideia da culpa e da divisão que existe. E ao mesmo tempo dizeres, olha, mas eu acredito em tudo isto, portanto, não sou... E sem ser chamado islamofóbico, e dizeres, mas também... não podes legislar de forma só a criar uma cisão e a criar mais medo em relação a estas pessoas, porque destes 100 mil, possivelmente a maioria quer simplesmente vir para aqui trabalhar e seguir a sua vida. Não é? Sim. E como nós estamos, são 100 mil, não estão aqui a substituir a população portuguesa. Eu, por exemplo, legislava a proibição de cores infantis nas igrejas. Não sei. Por exemplo, proibia os padres, já que vamos tomar a parte pelo todo. Olha, boa ideia. A parte pelo todo, e eu diria que em termos percentuais haverá mais padres pedófilos em Portugal do que se calhar muçulmanos radicais que querem arrebentar com tudo e não sei o quê. E eu, por uma questão de segurança, legislava. Tipo, os padres não podem chegar... sabemos que a maioria não são pedófilos, mas como há tantos, a maioria não podia chegar perto de 100 metros de uma criança. Pronto. Uma questão de prevenção. Era a lei da burca para os padres. Exato. Era uma boa ideia, por acaso. É um cinto de castidade para os padres. Uma das... achei piada porque, obviamente... Ou seja, ele conseguiu... O Chega conseguiu, queria que pôs toda a gente a falar nisto. Toda a gente tinha uma opinião. Toda a gente se revoltou, ultrajou, defendeu. Era sobre um assunto que é irrelevante para Portugal. Irrelevante. Ou seja, como tens o problema da habitação, tudo, milhares de coisas, as pessoas sabem. Qualquer coisa. O problema das malta não saber fazer rotundas é maior do que o problema da burca. Mas conseguiu, e toda a gente teve que falar sobre isso, e nós estamos aqui a falar sobre isso, mas uma das que eu gostei foi... Então, várias pessoas escreveram várias coisas, mas uma jornalista que eu conheço, que tem alguma graça, escreveu... então, tudo bem, as mulheres portuguesas que viviam em França... também deviam ter sido obrigadas a não ter buço. Sim, não é? exato. Que era uma característica que era mais comum entre as mulheres portuguesas do que as mulheres de burca hoje, possivelmente. Não é? Mas isto, obviamente que ela está a brincar com o estereótipo, não é? Que era um estereótipo que havia e que foi bastante danoso até para a comunidade portuguesa.
Lembro de uma amiga que foi para lá estudar nos anos 90 e que se fartou daquilo. Eu acho que hoje em dia talvez seja melhor, mas estava sempre a dizer: mas tu és tão, nem pareces português, és tão gira, não sei o quê. Isso é aproveitar. A expectativa está tão baixa. Tu basta não teres bigode que és uma mulher bonita. Passas a ser vista com outros olhos. Olha, e já agora estávamos a falar de números. Sabes quantos gigantes é que há em Portugal? 80 mil, vai? Dizem que é menos. Ou seja, não sabe ao certo, 50 mil. Sim. Mas olha, mas já que estamos nisto, queria também aproveitar, já que estamos nisto, agora vamos até ao fim. Que teve a ver com a nova. A semana passada foi a Burca, todas as semanas há uma, e desta vez foi os 3 Salazares. Não é? A expressão é de mais uma entrevista, incrível, mais uma entrevista. Do homem que nunca pode dizer nada. Do homem que não pode dizer nada, e diz a frase: o país está podre de corrupção, impunidade e bandidagem. Não era preciso um Salazar, eram precisos 3 Salazares para pôr isto em ordem. E eu vou-te pedir, se me permites, me dares 2 ou 3 minutos por uma questão que é: o meu contraponto não tem a ver com uma questão ideológica, não tem a ver com a esquerda ou a direita, tem a ver com entre a mentira e a verdade, entre os factos e a invenção. Mas, neste caso, ele tem razão. Ou seja, quando ele diz que 3 Salazares não chegavam para lidar com a corrupção, a impunidade e a bandidagem, ele tem razão. Porque no tempo de Salazar, ele também não conseguiu lidar com a bandidagem, com a corrupção e com a impunidade à altura. E porquê? Porque, por exemplo, o maior escândalo de sempre de pedofilia, o Balé Rose, foi abafado pelo Estado Novo. Não foi ninguém preso. Bastante mais grave do que o da Casa Pia. Porque os grandes grupos económicos viviam do nepotismo e da corrupção, eram 3 ou 4, eram grandes amigos de Salazar. O Salazar, um dos melhores amigos deles era um Espírito Santo, ele passava fins de semana e férias na casa desse Espírito Santo em Cascais, e portanto ele podia ser um homem honesto, mas validou essa Como corrupção. o Marcelo ia de férias no iate do Ricardo Salgado, por exemplo. Mudam-se os tempos, não se mudam as vontades. Nem os presidentes. Porque falamos tanto das colónias e das gloriosas províncias ultramarinas. Quem detinha os monopólios das grandes indústrias, ou de indústrias de extração, que era o algodão, o sisal, o café e os diamantes, eram as grandes empresas portuguesas e bancos internacionais, bancos suíços e franceses. Porque a violência sobre as crianças e as mulheres era muito maior do que é hoje. Era incomparavelmente maior do que era hoje. Porque, e agora aqui para as mulheres que falam de Salazar ou falam desta saudade, porque uma mulher devia obediência ao marido segundo o Código Civil. Um homem que matasse a mulher por ela ser infiel tinha circunstâncias atenuantes no tribunal e muitas vezes era ilibado. Defesa da honra. Defesa da honra. Porque as mulheres, já falei muitas vezes isto aqui, sem autorização do pai ou do marido, não podiam alugar uma casa, pedir um empréstimo, abrir uma empresa, sair do país, por exemplo. Portugal, em 1970, tinha a maior taxa de mortalidade infantil dos países do Ocidente. 55 em 1000. Em 60 tinha 77. Para dar um exemplo, no Reino Unido e na Alemanha era de 25. Porque em 1974, ali no limite da ditadura para a democracia, a população universitária portuguesa era 1%. 1%. Agora é cerca de 25%. Porque havia bairros de milhares e milhares de pessoas a viver em barracas à volta de Lisboa durante o Estado Novo. Porque, isto ou seja, não são a inventar. Vão por exemplo, ver o documentário... Mas sabes qual é que é o argumento contra isso? Que quem é defensor de Salazar... Era assim em todo lado. Mas não era assim em todo lado. Era assim, mas é o que eles vão dizer. Não era assim em todo lado. Era assim em todo lado. Era todos pobres. Não eram todos pobres. Porque havia 1,5 milhão de portugueses. Se era um país tão bom, porque é que entre 1965 e 1974 emigraram 1,5 milhão de portugueses. Saíram de Portugal, um país que tinha 9 milhões de pessoas, 1,5 milhão. Por causa da pobreza, da miséria e da guerra. E não saíram porque tinham excelentes contratos de trabalho lá fora. Saíram sem saber para onde iam. Sim. Mas pensaram, há de ser melhor. Há de ser melhor. Há de ser melhor do que esta merda. Porque havia um Tarrafal, havia um Aljube, havia a prisão de Caxias, em que as pessoas eram torturadas e presas, nem sequer era muitas vezes só para o regime com atitudes violentas. Era porque estavam a ler o livro errado ou se tinham sentado com as pessoas erradas, porque tínhamos um país de bufo e de delatores. Milhares e milhares de pessoas. E há pouco tempo ouvi a história do José Cardoso Pires, o escritor, que todos os fins de semana almoçava com a família e quando se deu o 25 de Abril ele foi às fichas e viu que o primo dele,
todas as segundas-feiras ia a PID dizer o que é que se falava na casa dele, o primo dele. E, portanto, criámos um estado de bufos. E porque, finalmente, isto para mim também é das coisas mais importantes, além da pobreza, o que o Estado Novo conseguiu, ou seja, os 3 Salazares o que conseguiu, foram criar uma nação que não era exclusivamente pobre materialmente, que tinha pouca comida, que tinha que emigrar, mas que era pobre mentalmente. Ou seja, as pessoas não tinham horizontes. Tu nascias filho de um agricultor numa aldeia, tu ias ser agricultor numa aldeia. E esse constrangimento cognitivo até era tão presente, ou seja, os teus horizontes estavam tão limitados, que eu lembro-me de uma entrevista de um imigrante nos anos 70 em França, em que ele explicava, ele já mais velho, a dizer, quando eu fui trabalhar para uma fábrica em França e me pagaram horas extraordinárias, eu não conseguia perceber o conceito, porque eu sempre tinha recebido quase uma esmola, era pago com uma malga de sopa, quando trabalhava no campo, com os restos da roupa do meu patrão. E então explicaram-me, não, mas há uma lei laboral que te paga em dobro, e ele não conseguia entender aquilo. Ou seja, a mesma coisa que me tentarem agora explicar os algoritmos da inteligência artificial. E essa foi das coisas mais perniciosas do Estado Novo, foi a estupidificação das pessoas para controle. E ainda ecoa, não? E ainda ecoa, é isso. Portanto, ecoa, e se calhar o eco dessa estupidificação é que faz com que as pessoas, que eu esteja aqui a debitar todos estes factos, e que algumas pessoas que vão ouvi-lo vai cair em saco roto. Porque a ideia deste líder messiânico dos três Salazares, que diz aquilo que deve dizer, é mais apelativa do que os factos. Falem com os vossos avós, com o que era, como é que se vivia em Portugal. Portanto, há uma coisa... É que tu vais ter muitos avós que vão dizer... Então estão com Alzheimer. Vão dizer... Estão Não, sabes porquê? Sim. Porque havia respeito. Que não havia. Havia medo. Sim, claro. Mas é o que vão dizer. Havia respeito. Sim, mas repara, qualquer indicador. Tipo, não havia saúde pública. Não é. Ou seja, o ensino obrigatório até os anos 60 era a 4ª classe e a 3ª classe para as mulheres. Não havia saúde pública, não havia Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se tu quisesses estudar, ir mais longe ou ir a um bom hospital, ou confiavas em algumas misericórdias, ou não havia. Tipo, o avanço nestes... Quando dizem 50 anos de corrupção nos cartazes do Chega, é o contrário, são os 50 anos melhores da nossa história de longe. Sim. São inequivocamente. É. E é muito ingrato tu estares a falar disto. É ingrato, mas tens que fazê-lo. Eu estou a fazê-lo aqui e era de fazê-lo mais vezes, onde quer que seja, porque para muitas pessoas é cair em saco roto. As pessoas não querem ouvir isto. Mas é preciso, era aquilo que eu queria chegar, que é mais do que o ultraje, quando ele disse, como é que ele pode dizer 3 Salazares? O Salazar é um ditador, que horror, tipo, a reprodução ad náusea do que ele tinha dito e da frase dele, querem fazer alguma coisa com isso? Digam só, este era o mundo do Salazar, estas eram as realidades, metam um dado, olha, no mundo de Salazar morriam não sei quantas crianças, no mundo de Salazar emigravam não sei quantas pessoas. Isso pode ser inútil, mas é muito menos inútil do que tu vires esbracejar porque ele disse que era preciso 3 Salazares, porque é exatamente isso que ele queria. Claro. Que era que todas as pessoas viessem agora a falar disso. Ele sabe perfeitamente que vai gerar a polémica. Sim, e eu até te digo, acho que nem ele acredita nisso. Estás a ver? Eu acho que nem ele se calhar acredita nisso. Não, porque ele quer ser o novo Salazar. O que houve, toda a gente acha que quando forem eles o ditador vão fazer as coisas melhor, não é? Mas eu acho que isso cai em saco roto porque as pessoas relativizaram, começam a relativizar. E há muita gente agora que diz, o problema, não, a ditadura era má, mas não era culpa de Salazar, era da PIDE. E Salazar nem sabia da existência da PIDE e nem gostava. Isso é um argumento repetido por um monte de gente. Depois a cena a imortalidade fetal era igual em todos os países, mais ou menos com a riqueza de Portugal. E Salazar apanhou um país na miséria e conseguiu equilibrar as contas, e como ele era muito honesto e não era corrupto e não sei o quê, como se a corrupção não passasse por favorecer os mesmos grupos, não é? Os mesmos monopólios, não precisas de ser rico para seres um corrupto. E se calhar até diz que és um corrupto burro, como ao caralho, porque és corrupto como os outros e não enriqueceste. Ao menos que seja para fazer merda, que metas algum ao bolso. E relativizam isso tudo. Então tu, com essas pessoas já não consegues argumentar bem. Mas tu fores... Uma coisa era... Eu acredito, havia pessoas que hoje em dia se calhar vivem pior do que viveriam. Se fossem aliados do sistema, se já nascessem em famílias dessas... Viviam bem. Essa malta vivia muito bem. A esmagadora maioria dos portugueses viveria muito pior, mas muito pior. É isso. Só que essas pessoas... É como a cena quando tu pensas, um apocalipse zombie. O que é que eu vou fazer? Provavelmente vais ser um zombie. Estás a ver? Tu pensas sempre vais ser o gajo que vai defender e vais não sei o quê. E se tu vivesses na altura de Salazar, tu não ias ser dos que estava a viver à grande. A probabilidade era tu seres dos miseráveis. E
a classe média em Portugal, que nem sei bem se existia, não é? Sim, praticamente existia. Ou seja, algumas cidades. Ou seja, hoje em dia, se tu fores um português mediano, não é? Se estiveres na mediana dos portugueses, tu vives, não vives tão bem como todos gostaríamos, mas não passas fome, tens acesso à educação, aos cuidados de saúde, consegues pagar as contas, coisas. Se tu fosses a mediana dos portugueses na altura, tu eras miserável. Guilherme, em 1974, não é em 1940, em 1974, 1/3 das mulheres eram analfabetas e 1/4 dos homens eram analfabetos. Não é? E isto aqui... Hoje também são, de outra forma, mas são. Sim. Sabem ler e escrever, mas... E se isto não chega, deixo mais duas achegas, para ser redundante em termos linguísticos, que é, uma delas é, se vocês querem estar zangados e descontentes com uma série de coisas, tudo bem, nós temos esse direito. Mas não se deixem comer por parvos, não deixem que a vossa irritação e a vossa zanga façam com que vocês sejam uma espécie de verbos de encher destas mentiras, porque querem viver na época... se quiserem viver na época de Salazar, uma das soluções era emigrar para ir para o Afeganistão, porque não vejo muitos mais países que sejam parecidos em termos... Sim. Mas mais do que isso se acham que há bandidagem e corrupção, então olhem para o Chega. Ainda agora foi detido pela PSP um deputado municipal em Braga por tráfico de droga. Tem um abusador, tem um ladrão de malas. Portanto, e outra questão... Tem um masturbador de cavalos. Que o Salazar é tão endeusado, que é uma história que eu já contei aqui, que é pouco conhecida, mas que estavas a falar há bocado que o Salazar não sabia da PIDE. Eu vi documentos, na pesquisa, por exemplo, que fiz para o das Pátria e Família, se ainda há quem acredite que o Salazar não sabia da PIDE, que foi criada pela PIDE, despachos com o diretor da PIDE, com o Salazar... ele assinava sem ler. Não era assinar com notas a dizer proíbam a entrada de não sei o quê, não sei o que mais. Não é? É como se ele não soubesse, ou seja, como se o presidente do Conselho, uma pessoa que dominava tudo, não soubesse isso. Isso é mesmo tu entrares em dissonância cognitiva, estares a querer... É dizer que o Hitler também não sabia que se matavam os judeus nos campos de concentração. Eu pensava que era uma colónia de férias. Claro. Então eles vão para lá... mas eu mandei sabão em pó e eles meteram aquele veneno, enganaram-se. Por amor de Deus. Que é a história do levantamento que começou a Guerra Colonial, da UPA, que foi uma coisa terrível, das forças da UPA que entraram pelo norte de Angola e mataram cerca de 1000 brancos e mataram mais de 6 ou 7 mil negros. Coisas terríveis, super cruéis, e que o Salazar sabia que ia haver esse ataque. Tinha recebido da PIDE informação, tinha recebido da CIA, sabia que ia haver esse ataque, não só deixou que esse ataque acontecesse porque sabia que ia haver uma sublevação, como já tinha havido nos outros países, e portanto ia haver uma guerra colonial, e precisava desse capital para convencer as pessoas a ir para uma guerra, e conseguiu, porque depois essas fotografias foram distribuídas pelos atos das igrejas, pelos cinemas, foi utilizado, não é? Os primeiros soldados que vão para Angola vão cheios de tesão, porque aquilo foi terrível, não é? De vingar... Pensavam que estavam a lutar por uma causa deles. Exatamente. E não só isso, como demorou... Isto foi no dia 15 de março e as primeiras tropas a sair da metrópole, a chegar lá, chegaram no dia 2 de maio, mais de um mês e meio depois. A viagem demora 9 dias, tudo bem que há meios logísticos. Os próprios colonos foram pedir armas ao governo de Angola para se defenderem. Porque ele queria criar este clima de medo, de zanga. Portanto, esta ideia de um ser que está acima da política, que sempre zelou pelo bem dos portugueses, mas que permite que milhares de portugueses, porque os negros supostamente também eram portugueses, não tinham direito à nacionalidade naquela altura, mas também eram portugueses. Permite isto? É este o homem que nós precisamos em triplo para nos defender? Mas cá em triplo, eles os três tinham que decidir por... havia um para desempatar, podiam não ser os três iguais. Um era o bom, o Salazar bom, o mau e o mediano. Sim. E eles cá em conjunto decidiam melhor. Agora, quem retratou isto muito bem, há aquele sketch do Herman, que é um Salazar para cada esquina, já viste? Que é o... Como é que ele se chama? O Salazar prostitui-se, não é? Sim, está numa esquina, então fazer de Salazar com aquela voz. Está muito giro esse sketch, por acaso. Não sei se isso era do Herman Enciclopédia. Talvez fosse, sim. Que é o... Como é que se chama o ator, caralho? Acho que era o Miguel Guilherme. Não, o gajo do Conversa da Treta. José Pedro Gomes? José Pedro Gomes. Sim. Assim, de cima com... Parecia mesmo o Salazar, o cabelinho para trás, falar assim, mas depois com meia de liga e salto alto. Sim, eu lembro-me. Ou então é Salazar daqueles de rapar bolos. Porque agora, como há tanta abundância, já precisamos de 3 Salazares para rapar bolos. O Salazar, o raspador de cozinha. E ainda para fecharmos este assunto, não sei se... Por acaso gostava de saber, como falámos no outro episódio sobre a ditadura de Franco, em Espanha,
quantas pessoas seriam a favor de voltarmos à ditadura? Ou seja, de voltarmos a ter mesmo um Salazar, não ser só uma metáfora, para dizer, um gajo põe isto na ordem. Dizer, olha, vamos voltar mesmo a ter um Salazar, uma polícia política, para ter tudo na ordem. Acaba-se a violência nas ruas, é um facto. Se calhar, não é? mas para reparar uma coisa, mas havia violência. Sim, mas, ou seja, imagina, é naqueles países que são ali mão de ferro da ditadura, há menos criminalidade nas ruas. A Coreia do Norte não há um assalto na rua, não é? Mas a questão, isso é um dos grandes enganos. Pega como eu fiz, pega nos jornais dos anos 40. Eu estive a ler jornais dos anos 40. Havia crimes passionais, montes deles, claro. Crimes passionais. Sim, mas ninguém te assaltava na rua, estás a ver? Está bem, mas os assaltos na rua são um problema assim tão extraordinário em Portugal? Na psique coletiva são. Mas eram piores na altura do Passos Coelho. O Passos Coelho é uma figura mais providencial e mais autoritária do que hoje em dia temos no governo. Mas gostava de saber quantas pessoas queriam mesmo voltar a eu vou ser mauzinho e provavelmente vou ser injusto, mas eu diria que 1 milhão. Sim, não. Foi 1 milhão porque foram os que votaram, não chega. Mas eu até te digo, não acho que todos quisessem, acho que já aqui falámos, e acho que há muita gente que não vota no Chega e que vota nos outros partidos e que se calhar até gostava. Sim, ou seja, haverá gente de outros partidos que se calhar até gostava. Há muito avô que vota no PS, que vota PS, mas que acha que no tempo de Salazar que se via bem. Há um processo, que nós falamos isso no episódio fechado aqui, que há um processo de mudança e de acomodação, que é tu não precisas de ir para a rua fazer a saudação nazi ou de ir aos comícios do Chega ou de Vox ou não sei o quê. Há um processo de acomodação que aconteceu em outros países, aconteceu nos anos 30 em Europa, que é... Há 2 tipos de colaboracionismo, ou seja, tu seres colaborador porque de facto vais-te chibar do teu vizinho e se calhar te entras para o partido, e há o do tu virares a cara para o outro lado e dizer as coisas até não estão tão más, para mim até não mudou assim. Portanto, eu continuo a achar que para muitas pessoas a democracia como nós a temos e como elas usufruem dela, mas que se calhar não pensam nisso, mas usufruem dela, porque quando tu tens um Estado que prevê, e isto é a democracia, uma democracia em que tu tens o ensino grátis e a saúde grátis, isso é um conceito de democracia, que é para as pessoas terem oportunidades iguais para não caírem pelos buracos. Mesmo assim não têm, não é? E que não havia no tempo de Salazar. Mas isso é um conceito de democracia. Democracia não é só tu ires votar e dizeres o que queres. É mais coisas. Até porque há sítios votava-se também nessa altura, não é? Votava-se. O Salazar ganhava sempre com 90 e tal % dos votos. Mas eu acho que para algumas pessoas, ou seja, a democracia não é o mais importante, não é uma questão muito importante. Não é. E que é fácil... é fácil quando as coisas a mudar, mudam rapidamente. Dá trabalho e é perigoso tu opor-te. Portanto, o estar calado... Quer dizer, o povo português esteve calado durante 48 anos, não é? Uma ou outra intentona, mas sempre de nicho. E isso é a prova de que é fácil todos nós... Repare, eu estou aqui a dizer isto, a falar a viva voz. Eu não sei como é que eu reagiria de facto se de repente nós vivêssemos num Estado mais totalitário e se eu fosse perseguido por estar aqui a dizer o que digo e o que tu também. Claro. Não estou a dizer que ia para a clandestinidade e para a resistência. Não estou a dizer isso. Portanto, mesmo reconhecendo isso em mim, eu acho que é fácil nós resvalarmos para uma espécie de apatia e resignação. Mas também acho que é compreensível, e eu acho que não são a maioria dos casos. Esse eu não consigo compreender. Principalmente malta nova, que nasceu privilegiada até a comparar com os outros e que tem essa postura, isso não consigo perceber. Mas consigo perceber que a democracia passe para segundo plano quando não se tem o que comer ou onde viver. Acho que a democracia, uma mãe que não consiga alimentar, que esteja os 2 filhos e que não consiga saber se vai conseguir pagar a renda e ter casa ou para onde é que vai viver, para essa pessoa a democracia vale pizza nenhuma. E a mesma coisa quando há muita insegurança. Quando tu tiveres, que aí acho que não é o caso, sei que não é o caso de Portugal, se tu não consegues andar na rua e há homicídios à torta direita e assaltos e isto e aquilo, a democracia, que se for da democracia, tu queres lei e ordem acima da democracia. Mas sabes que é curioso? Tu tens algumas ditaduras, tirando se calhar talvez a Coreia do Norte, as ditaduras todas da América do Sul.
Na Argentina houve ditadura, em Cuba houve ditadura, continua a haver crime. Claro. E miséria. Sim, e miséria. E miséria, sim, miséria, sim, sim, não é? A União Soviética era uma ditadura, miséria, pessoas a morrer à fome. Sim, sim. Não é? Portanto, esta ideia de que a ditadura vai resolver todos estes problemas... Pois portanto, não, também é uma equação não, eu não estou a dizer que a ditadura claro, resolve, estou a dizer que a mas há conversa essa da ilusão. democracia e da liberdade de expressão e de ideias e não sei o quê, a essas Claro. pessoas não diz nada. Porque não é... Porque elas não, têm outras na necessidades. pirâmide, na Exato. pirâmide De Maslow. Maslow não está lá em cima, Exato. eu percebo isso. Mas nós não estamos em Portugal, com todos os problemas que temos, com 1 milhão de pessoas a viver com menos de 800 euros, ou o que é, eu percebo isso. Mas nós não estamos numa situação, como teve o Brasil, em que tinha milhões de pessoas com fome. Não estás, mas estás, face às expectativas que tinhas, Está bem? as coisas estão piores. E há espaço para fazer crescer isso. Estás a ver? Eu não sei, nos países onde se vive muito melhor, tipo nos países nórdicos, na Islândia, onde há uma qualidade de vida melhor e um índice de felicidade melhor, parece-me que o terreno é muito mais infértil para esse tipo de ideias. Mas é curioso, porque há bocado estávamos a falar das províncias ultramarinas e o ministro do ultramar, o Adriano Moreira, uma expressão que ele tem quando há esse levantamento do UPA, terrível, de uma violência perversa, ele diz nenhuma ofensa feita durante o colonialismo justificava este tipo de violência, não é? De atirarem bebés contra uma parede. E eu digo a mesma coisa, que é... Parece aquela andota com quantas bebés é que pintas uma parede vermelha, depende da força com que os atirares. E eu utilizo as palavras do ministro do ultramar em 1961, Adriano Moreira, para dizer que é a situação económica em Portugal, com todos os seus... económica, financeira, de habitação, com todos os seus problemas, não justifica ainda que se possa acreditar numa espécie de ditadura como solução e a destruição da democracia como a razão. Porque, é assim, os problemas que nós temos... da habitação e de baixos salários, eles não são por causa da democracia. Eles são por causa dos maus governos, das más políticas. Sim. Não é a democracia em si. A não ser que essas pessoas queiram uma ditadura comunista. Na ditadura comunista faz-se casas todas iguais para toda a gente. Não é? Se calhar é isso que eles querem. E tens as senhas de racionamento, vais receber... Havia até algum acesso à educação, não é? Sim. Havia nos países da antiga Jugoslávia, não sei o quê. Tipo, portanto... Quer dizer, a Jugoslávia era comunista nessa altura? Era. Portanto, a ditadura comunista pode defender isso. Olha, só podes ter uma casa até 50 mil euros, feita pelo Estado, toma aqui iguais para todos, e acabam-se esses problemas. Sabes, falaste da Jugoslávia, é uma história muito engraçada. A secretária do Stalin, quando ele morreu, tinha vários documentos em cima da secretária. Um deles era uma carta do Tito, que era o general Tito, que era o ditador da Jugoslávia. Péssimo nome para um ditador. Tito! Sim. Que, apesar de ser comunista, tinha um desentendimento com a União Soviética. E a carta dizia: já mandaste 2 pessoas para me matar aqui na Jugoslávia. Falhaste. Quando eu mandar uma a Moscovo, não vou falhar. E para já acho genial, não é? Mandares isto. E depois o Stalin tinha aquilo na secretária dele. Portanto, devia ter um certo respeito até pelo Tito. Mas para terminar esta conversa, que está tudo enlaçado, que tem a ver com, não sei se viste aquele gajo que foi detido pela Polícia Judiciária, nem sequer teve direito à prisão preventiva, que tinha ameaçado de morte uma jornalista brasileira que trabalha cá, viste isso, essa notícia? Era um gajo que fazia parte, foi preso pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo, chamava-se Bruno Silva, indiciado por ter difundido nas redes sociais e publicações que incitavam à violência. Dizia, por exemplo: estou a oferecer um dos meus apartamentos no centro de Lisboa, avaliado em 300 mil euros, a quem realizar um massacre e exterminar pelo menos 100 brasileiros em Portugal. Bem, numa altura... Também isso aqui é um T0. Não é? Hoje em dia em Lisboa isso é um T0. E nomeava a Stephanie Costa, que é esta jornalista. Ele tinha uma publicação, uma fotografia dele com o André Ventura. Ou seja, isto não compromete o André Ventura nesse aspecto, mas ele publicou uma fotografia com o André Ventura em que dizia que era a favor da saudação nazi, que havia a haver uma limpeza rássica. E claro que o Ventura, quando se encontra com estas pessoas, não tem que saber os pensamentos delas. Nem... No entanto, é óbvio que há uma correlação entre o discurso dele e que é chamativo para estas pessoas. Que sim, quando atrás, tens que pensar. Eu agora, se a malta do PNR dos 1143 compravam todos os bilhetes para os meus espetáculos e eram os meus maiores fãs e estavam na fila da frente, eu ficava tipo, foda-se, o que é que eu estou a fazer mal para atrair estes grunhos? Claro. E é o que já se fez aqui, que é, nem toda a gente vota
no Ventura é racista. Não, acho que a maioria não é. Mas quase todos os racistas votam no André Ventura. E quando tu vais votar num partido desses, deves fazer esse exercício. Ou quando vais sair à rua. Vais sair à rua é uma manifestação por uma imigração mais controlada. Que até certo ponto eu concordo, deve haver algum controle. Não acho que deve ser coisa, acho que deve haver regras. Mas tu percebes que essa manifestação, olhas para o lado, é só cabeças rapadas e nazis e mal está a fazer saudação nazi, e tu se calhar pensas, opa, se calhar vou para casa, não vou estar aqui no meio. E quando tu votas num partido que tu olhas à volta e são esses que votam, não são só esses, mas esses votam todos ali, tu estás a pensar a segunda vez, se calhar não quer estar a ser... E claro que todos os partidos têm votantes de todos os... Há muita gente que vota noutros partidos que também têm ideais de merda, não é por aí. Mas ali concentram-se, estão todos ali. Em relação aos brasileiros, faz-me lembrar aquela piada do Dave Chappelle, que ele dizia que depois do 11 de setembro ia num avião e viu que iam 2 árabes e virou-se para outro negro e disse, já nos chafámos. Tipo, gente, que agora já não somos nós as pessoas de quem desconfiam porque vêm aqui 2 árabes. E os brasileiros, em determinada medida... supostamente até iam beneficiar com a imigração endostânica, mas a verdade é que continuam, até porque são muitos, não é? São cerca de 500 mil, continuam a ser alvo, tenho vários amigos brasileiros, alvo de discriminação, aluguer de casas, uma série de questões, nas faculdades, há uma série de questões. Inclusive, como este foi este caso, não é? De ameaças... mas o Bolsonaro ganhou entre os brasileiros que claro, estavam em Portugal. Mas, claro. Portanto, também, olha, temos pena, se calhar... Isso é das coisas mais absurdas, porque isto depois aqui tem tudo, são matrioscas de estupidez. Sim, e depois uns levam pelos outros. Mas eu só queria dizer isto, que era... eu quando vivi no Brasil, houve algumas questões da cultura, neste caso mais do Rio de Janeiro, com as quais eu chocava, da mesma maneira que brasileiros vêm para cá e também chocam com alguma coisa. É normal, quando tu imigras, mesmo culturas tão parecidas, que se dão tão bem, tipo... a quantidade de vezes que brasileiros e portugueses se juntam numa mesa, mesmo no estrangeiro, há uma afinidade. É óbvio que há, além da língua, há uma afinidade cultural. Óbvio que sim. Mas há choques, há coisas que às vezes não resultam bem. Mas há uma coisa que a imigração é para a concórdia, não para a discórdia, para as pessoas poderem integrar. Mas há uma coisa que eu quero dizer, só para lembrar, que é, no século XX, mais de 1 milhão de portugueses imigrou para o Brasil. 1 milhão ao longo do século XX. Quando foi da Troika e quando o Pedro Passos Coelho nos exortou a emigrar, estiveram no Brasil, migraram para o Brasil nessa altura, mais de 100 mil pessoas. Eu julgo que até chegou aos 150 mil. O que é considerável para um país de 10 milhões. Pensem nisso. Não. Pensem nisso. A questão é que 100 mil portugueses no Brasil é uma gota d'água. 100 mil brasileiros em Portugal, tu nota-los. Claro. E as pessoas é isso que faz confusão. Claro. E noto são as pessoas que estão a cuidar dos velhos nos lares, são as pessoas que estão a limpar a tua casa. Hoje em dia já tens uma imigração de classe média e média alta também, já não tens só muitos pessoas... negócios. Tens muitos negócios, imenso. Vai fazer uma caminhada em Cascais, como no outro dia fui almoçar lá, uma caminhada entre Cascais, aquela estrada da guia, daquelas casas todas que há ali, só brasileiros também. Portanto, também há investidores, há pessoas que têm negócios, têm restaurantes, tens tudo hoje em dia. Mas é esse medo das pessoas deixarem de se rever no seu país, seja porque as pessoas parecem estrangeiras, porque as lojas já só há lojas de indianos e não há mercearias de coisa. Mas há um não medo. Mas não há só lojas de indianos, há muitas lojas de indianos. Mas há esse medo de não te reconheceres. Por exemplo, por isso é que aquelas imagens têm muito impacto. Uma rua em que só vês pessoas estrangeiras, não é? Normalmente indianos ou Bangladesh. Isso causa às pessoas, quando normalmente, às vezes até assim, era um evento deles, e por isso é que estão tantos e só estão eles nas ruas. Não quer dizer que aquelas ruas sejam só. Mas tu também tens, em Hamburgo, tens lá 3 ou 4 ruas, quarteirões, que são só restaurantes portugueses. E é só portugueses. Tu tens isso em Newark. Tinhas isso em Paris, nos bairros de Champigny, nos bairros de Lata. Tens isso em Chinatown, nos Estados Unidos. É isso. E em Londres tens a Chinatown, que é uma atração turística. Toda a gente vai lá, mas o Martim Muniz, não. Mas olha, estamos a acabar o tempo. Os chineses são mais branquinhos. Isto é tudo da cor da pele. E a comida, comes mais comida chinesa do que comida do Bangladesh. Mas olha, gosto muito de comida indiana. Sim, mas os indianos que estão cá, a maioria são hindus. Mas só para terminar, já não vamos a tempo, fica para o episódio especial. Aliás, fica aqui o convite para quem nos ouve e gosta e quer ouvir mais e tem, em vez de ouvir só de 15 em 15 dias, quer ouvir todas as semanas, mais os episódios especiais de meia hora ao fim de semana. O que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? É ir ao patreon.com/sem barbas na língua e subscrever. 3 € por mês, que podem ser pagos na modalidade anual
com 15% de desconto e fica tudo, fica feito e pronto, é isso. Que era dizer isto, que é, no meio disto tudo, há imensas razões para as pessoas pensarem assim e às vezes preferirem valer-se de um impulso emocional sobre alguma coisa do que sobre dados concretos, não é? Do que nós tentamos falar aqui. É um relatório da OCDE, do qual nós fazemos, dos países industrializados do Ocidente, que 4 em 10 portugueses entre os 25 e os 64 anos só conseguem compreender textos simples e curtos, Portanto, uma grande parte da população tem graves problemas de compreensão de informação e se limita a coisas muito básicas, o que é preocupante. O que explica muita coisa. É isso. É isso. Tens sugestões? Eu não tenho sugestões. Tenho, por acaso tenho sugestões. Tenho a série extraordinária sobre chama-se Mr. Scorsese, sobre a carreira do Scorsese, que é extraordinária porque aquele homem fez filmes incríveis, desde o Goodfellas ao Raging Bull, ao Wolf of Wall Street, mas mostra um gajo que teve muitos insucessos, ou seja, ele chegou, como ele dizia, a ir a festas em Hollywood depois de ter sucesso e ser ridicularizado por aquilo que fazia. As pessoas a dizer, tu nunca mais vais ser ninguém. E o que me fascina nele não é os sucessos dele, é como é que aquele gajo que várias vezes veio cá para baixo, inclusive com problemas de saúde pessoal, de depressão, e voltou sempre à carga pelo amor que tinha ao cinema e pela paixão que tinha por fazer as coisas e ser inteligente, porque a frase dele é muito conhecida, que é faça um para eles e outro para mim. Portanto, fez A Cor do Dinheiro, fez O Cabo do Medo, fez o Departed, que são filmes incríveis, mas para o estúdio, para depois poder fazer as suas visões. Então acho que é um exemplo tremendo. E vejam também Rabo de Peixe, a segunda temporada. É isso, vejam também Preliminares, a terceira temporada, está no YouTube, no meu canal, e é isso. Aliás, já deve estar, quando isto sair, fica a faltar apenas um episódio para fechar. E os teus espetáculos? Os meus espetáculos, ora, isto vai sair que é para a semana, já não sei às quantas vamos estar. Acabei de fazer provavelmente Lisboa, as duas últimas de Lisboa. Falta Águeda, Peso da Régua, Faf e já não sei mais. E depois, devo estar prestes a anunciar mais umas datinhas. As últimas datas que serão para janeiro e fevereiro, para fechar a tour. À partida com presença em Amsterdão e Luxemburgo, ainda não confirmado. E mais umas coisinhas. Olha, já que estamos na cena internacional, deixa-me dizer quem estiver por Barcelona, ouvintes nossos, que nós temos alguns no estrangeiro, no dia 6 de novembro, quinta-feira, às 9 da tarde, na La Central de Mallorca, apesar de ser Mallorca, isto é em Barcelona, vou fazer a apresentação do Revolução, a edição espanhola, pela Libros del Asteroide. Muy bien, muy bien. Qué guay, tío, qué guay. Me mola mucho. ¿Te gusta el salchichón? Sí, muy. Então, até para a semana. Até para a semana.